Boa tarde a todos e a todas para acompanhar essa web aula. Como o Kleber já me apresentou, meu nome é Maria da Penha, sou nutricionista da Coordenação de Promoção e Humanização da Saúde, da equipe técnica de alimentação e nutrição da Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, que já está disponível na plataforma Gestora B, na sua versão 3.0. O objetivo dessa web aula é apresentar todo o Sisvam Web, as suas funcionalidades e conversar um pouco também a respeito da atitude de vigilância dos profissionais da atenção básica, principalmente da vigilância alimentar e nutricional e dos ciclos da vigilância, que não devem ser entendido como somente coleta de dados e registro das informações. Então, hoje nós vamos apresentar a importância de realizar essas ações de vigilância alimentar e nutricional. Então, a finalidade é capacitar os usuários do Sisvam sobre as suas funcionalidades e considerando que esse sistema tem um papel fundamental na gestão das informações de vigilância alimentar e nutricional. Então, o que é a vigilância alimentar e nutricional? Então, assim, de maneira muito simples, a vigilância consiste na descrição contínua e na predição de tendências das condições de alimentação e nutrição da população e seus fatores determinantes. Para que serve essa vigilância alimentar e nutricional? Para um diagnóstico da situação de saúde, identificação de territórios e grupos populacionais de risco nutricional, subsidia o planejamento das ações de promoção à saúde no município, no estado, principalmente em relação à prevenção das doenças, principalmente as doenças relacionadas à alimentação e nutrição, e a identificação de fatores determinantes para a ocorrência desses agravos nutricionais. Então, vou falar um pouquinho para vocês do cenário alimentar e nutricional no Brasil, né? Então, hoje nós temos a prevalência do excesso de peso, ele quase triplicou no Brasil nos últimos 20 anos, de acordo com o IBGE. 57% da população adulta brasileira encontra-se com excesso de peso e 20,8% tem obesidade. 33,5% das crianças apresentam excesso de peso e 14,3% obesidade. 17% dos adolescentes apresentam sobrepeso, mais de 8% apresentam obesidade. E o custo global da obesidade para o SUS é quase 500 milhões ao ano. Então, é um cenário, né, bem alarmante e que depende dessa vigilância alimentar e nutricional para a gente reverter e tomar medidas com políticas públicas para conter esse avanço. Ainda sobre o cenário alimentar e nutricional do Brasil, mais de 23% dos adultos consomem sucos e refrigerantes 5 ou mais vezes na semana, isso mais relacionado ao consumo alimentar. Mais de 21% dos adultos consomem doces 5 ou mais vezes por semana. Mais de 32% das crianças tomam refrigerante ou suco artificial 5 ou mais vezes por semana. O refrigerante é um dos alimentos mais consumidos pelos jovens, na faixa de 45%. Mais de 60% das crianças menores de 2 anos de idade comem biscoitos, bolachas ou bolos, ou seja, alimentos ultraprocessados com alta concentração de açúcares e alimentos não indicados para essa faixa etária. Mais de 41% dos escolares consomem guloseimas, doces, balas em 5 ou mais dias da semana, além do consumo médio do sal brasileiro, e está bem acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde, chegando a 12 gramas ao dia, né? Então, todo esse cenário, todo esse cenário da alimentação e nutrição da população brasileira, ela leva a esse quadro de insegurança alimentar e nutricional devido à alimentação adequada. Essa alimentação inadequada, ela leva a essas duas condições que nós estamos observando hoje no Brasil. A questão crescente da obesidade em todos os grupos etários, as doenças crônicas não transmissíveis como maior causa de mortalidade na população. Em contrapartida, nós temos ainda bolsões de desnutrição, apesar de ter uma redução bem significante, mas ainda é prevalente, principalmente em populações vulneráveis, principalmente quando a gente faz o recorte da população
que são os beneficiários do programa Bolsa Família. A gente vê, né, essa questão das bolsões ainda de desnutrição que nós temos no Brasil, e as deficiências de micronutriente, como carências nutricionais específicas, que ainda persiste, especialmente em crianças e mulheres, a exemplo da anemia ferropriva. Então, tudo isso leva a uma necessidade do fortalecimento dessas políticas públicas intersetoriais para enfrentar esses determinantes e esses problemas de saúde relacionados à alimentação e nutrição. Aqui a gente apresenta o ciclo e a produção do cuidado, muito relacionado ao ciclo de vigilância, tanto no âmbito coletivo como no âmbito individual. Então, esse ciclo demonstra que a vigilância alimentar e nutricional, ela não se encerra com a coleta de dados e registro das informações nesses sistemas específicos, né? Então, depois da coleta, depois do registro, deve haver análise e decisão, a ação e avaliação e retorno ao seu ciclo de coleta de dados e produção de informação. Isso, gente, é desde o âmbito coletivo como no âmbito individual. Então, tem que ter a necessidade de análise pós-coleta de dados dessas informações. Por que fazer a vigilância alimentar e nutricional, né? Então, todas essas informações que são produzidas através dessas práticas de vigilância, ou seja, é muito importante para o profissional da atenção básica instituir como rotina, né, a sua atitude de vigilância, tanto no nível individual como no nível coletivo. E isso é para toda a equipe da atenção básica. Inclusive, né, esses profissionais, gestores, todos esses dados que são produzidos por sistemas de informação, o seu objetivo é subsidiar os profissionais, os técnicos, os gestores, né, nas tomadas de decisões, na utilização de ferramentas, que são as políticas públicas, que são as estratégias já existentes, né, a fim de corrigir os desvios que possivelmente pode estar apresentando desses agravos nutricionais, né? Então, a questão da vigilância é um dispositivo de gestão e do cuidado em todos os pontos da rede de atenção à saúde. Aqui nós estamos falando mais precisamente da atenção primária, mas em todos os pontos da rede de atenção também tem que ter essa atitude de vigilância. Então, o nosso maior desafio, o que é? Essa informação virá uma ação de cuidado e uma ação de gestão adequada aos dados apresentados. Como eu vou fazer essa vigilância alimentar e nutricional? Então, eu posso fazer na unidade básica de saúde, numa escola, numa creche, no domicílio, um momento privilegiado para a prática dessa vigilância à saúde, né? Então, quais dados que eu devo coletar? Então, nós temos a antropometria, os marcadores do consumo alimentar, os hábitos e tradições alimentares, né, mais relacionado ao consumo dos alimentos, e também os locais de produção, distribuição e comercialização de alimentos, mais relacionados ao ambiente alimentar e o registro desses dados no sistema específico. Como fazer essa vigilância? A questão da análise e decisão. Então, todas essas informações produzidas, elas devem embasar a escolha do melhor cuidado para o indivíduo, no âmbito individual, da atitude de vigilância, e o desenvolvimento de uma estratégia, uma política municipal, estadual, distrital ou federal, né, que venha ao encontro, né, dos objetivos de resolver esses problemas e esses agravos nutricionais que vão ser, que a gente observa depois que a gente analisa esses dados coletados. Então, é muito importante que todos os profissionais da equipe de atenção básica se integrem a esse processo e de forma que as etapas desse ciclo de gestão e produção do cuidado sejam bem compartilhadas e que todos compreendam o sentido da vigilância alimentar e nutricional no cotidiano do seu trabalho. Como fazer a VAN? Então, após a decisão ao cuidado a ser ofertado na base, análise do estado nutricional dos hábitos alimentares, bem como possíveis fatores associados, clínicos, sociais, a próxima etapa é a implementação das ações que podem ser direcionadas a indivíduos, famílias e também à comunidade. Então, no âmbito individual, vocês podem fornecer orientações em saúde, desenhar um plano de cuidado com metas graduais a serem alcançadas, propor consulta com
compartilhada, convidar o indivíduo a participar do grupo terapêutico, dar um feedback para uma mãe, né, nas consultas de crescimento e desenvolvimento, colocando o peso e a estatura na curva, na caderneta da criança e já dando um feedback na hora para o acompanhante, para a mãe, para o responsável que está com aquela criança. Então, isso é uma atitude de vigilância individual. No âmbito do coletivo, quais são as atitudes que a gente pode tomar em relação à vigilância? Estímulo às hortas comunitárias, oficinas culinárias que valorizem os alimentos regionais, promoção de atividades de educação alimentar com base no Guia Alimentar para a População Brasileira e o incentivo às práticas corporais em diversos ambientes, aumentando a prática da atividade física dessa população, instituição de grupos de apoio para o controle de peso, ganho de peso, manutenção de peso, seja qual for a necessidade daquele território, e além de outras atividades que também poderão ser estabelecidas. Então, avaliação. Né? Como que a gente avalia todo esse ciclo de vigilância? Então, a gente deve desenvolver um modelo de acompanhamento para os resultados e metas pactuados, com vistas a instrumentalizar as áreas envolvidas na execução da VAN. Então, isso subsidia o cuidado, direciona o atendimento, impulsiona a motivação para a própria atitude de vigilância. E isso a gente melhora os indicadores da cobertura e ampliação de acesso aos serviços de saúde, especialmente da população em vulnerabilidade social. Então, falando diretamente no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, que também está na plataforma do eGestor AB, então nós temos dois módulos dentro do SISVAN. Um módulo de estado nutricional para registro de dados antropométricos e um módulo de consumo alimentar para registro dos marcadores de consumo alimentar, com base nos alimentos consumidos no dia anterior e comportamentos que se relacionam à alimentação saudável ou não saudável, né? Então, quais são as características do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional a partir da sua versão 3.0? Primeiro, foi a unificação do cadastro por meio do Cartão Nacional de Saúde. Então, é muito importante ter os dados do Cadastro Nacional de Saúde dos indivíduos a serem acompanhados dentro do SISVAN Web. O cadastro inicia pelo registro de dados do indivíduo e a adaptação do layout ao padrão dos sistemas elaborados pelo NTI do DAB, Ministério da Saúde, com a melhora na visualização dos diferentes dispositivos, como desktop, tablets e smartphones. Então, isso já é possível com a versão 3.0 do SISVAN. E a incorporação dos dados do CISAB, PBF, sem a necessidade de interrupção do uso do sistema a nível local. Então, como o SISVAN ele tem interoperabilidade tanto com o SUS-AB quanto o sistema do Bolsa Família na saúde, então, no momento que ele está incorporando esses dados desses sistemas, vindo desses sistemas, ele não fica indisponível como ficava antes, né? Então, isso foi um grande ganho do SISVAN. Acesso ao sistema. O acesso restrito ao SISVAN, versão 3.0, é a mesma forma de todos os sistemas que estão na plataforma do CISAB. Então, um gestor da atenção básica, ele dá o acesso para gestores e técnicos, tanto estaduais quanto municipais. Então, a grande diferença de ser gestor ou técnico estadual ou gestor ou técnico municipal é que os gestores e técnicos estaduais só visualizam o SISVAN, os dados SISVAN. E os gestores e técnicos municipais têm acesso a todas as funcionalidades do SISVAN Web e também fazem o acompanhamento. Então, a diferença é essa. O Estado, ele só visualiza e os municípios, gestores e técnicos, têm acesso a todas as suas funcionalidades. Então, aqui, como que é o fluxo de registro das informações do SISVAN? Então, é a partir do cadastro do indivíduo que vai ser acompanhado. E esses dados de cadastro estão vinculados aos dados do Cartão Nacional de Saúde. E aí, a partir do cadastro, a gente tem acesso ao módulo de acompanhamento e aí que a gente vai escolher se a gente vai acompanhar o estado nutricional ou se a gente vai registrar os dados do consumo alimentar daquele indivíduo. Então, quem cadastra os indivíduos no SISVAN versão 3.0?
São gestores e técnicos municipais do programa. Quem vai dar acesso para esses gestores e técnicos municipais? É o gestor da atenção básica, que vai dar acesso a esses gestores do Sisvan estaduais e também municipais. Né? Então, isso aqui eu vou falar para vocês como que o Ministério da Saúde ele fez o tratamento das duplicidades que aconteciam no Sisvan. Né? Então, o Ministério da Saúde verificou que tinha muita duplicidade de registro de Sisvan. Aí, como que ele fez para unificar esses registros e acabar com essas duplicidades? Então, ele trabalhou assim, na primeira etapa teve a comparação, que foi entre os dados idênticos. Então, ele selecionava aqueles indivíduos que tinham dados idênticos, como nome completo, data de nascimento e o nome completo da mãe. A partir daí veio a segunda etapa. Ao identificar que esses indivíduos eram as mesmas pessoas, então foi feito o quê? Um agrupamento e foi considerado o mais recente acompanhamento do consumo alimentar, de doenças, do estado nutricional, dos grupos e dos programas que esses indivíduos estavam inseridos. Só que agora, na versão 3.0, essa duplicidade do Sisvan ficou de responsabilidade do município fazer através de uma funcionalidade que foi colocada no sistema, né, chamado agrupador de indivíduos, que a gente vai ver mais para frente como é que a gente vai operacionalizar essa funcionalidade para acabar com as duplicidades dentro do Sisvan Web. A interface do Sisvan com outros sistemas de informação. Então, assim, o Sisvan, ele tem interoperabilidade com o Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde, né, que é o sistema BFA. Como? Né? Então, o sistema BFA, todos os dados nutricionais registrados no sistema BFA durante a vigência do programa, a primeira vigência de 1º de janeiro a 30 de junho e a segunda vigência de 1º de julho a 31 de dezembro. Então, todos os dados nutricionais que colocam como condicionalidade do programa Bolsa Famílias, que são registrados no sistema BFA, ao final da vigência, eles migram para o Sisvan Web. Por isso que é muito importante registrar dados nutricionais no sistema do Bolsa Família na Saúde, porque apesar de vocês qualificarem o cuidado dessa população vulnerável, você qualifica o acompanhamento e ainda ajuda a melhorar a cobertura do Sisvan do seu município. E o sistema do Sisvan, ele é atualizado até a primeira vigência de 2018, né? Então, se vocês quiserem fazer uma avaliação nutricional coletiva dos dados do Bolsa Família dentro do Sisvan, então os dados nutricionais até a primeira vigência de 2018 já estão dentro do Sisvan Web. Então, a integração do Sisvan com o ESUS-AB. Os dados do ESUS-AB, eles são enviados pelas equipes da atenção básica para a base do CISAB, conforme o cronograma de envio estabelecido anualmente. Então, no próximo slide, a gente vai ver que o Ministério da Saúde tem um conjunto de portarias que estabelece um cronograma mensal de envios de dados do CISAB para o Ministério da Saúde. Então, os dados enviados passam por análise de consistência na base do CISAB. E aí o NTI, né, do Ministério da Saúde, aplica as regras de negócio para incorporar os dados de interesse para o Sisvan, considerando quais fichas? É a ficha de atendimento individual, da atividade coletiva e a ficha de marcadores do consumo alimentar do ESUS-AB. Então, aqui são as portarias e esse é o cronograma, né, do ano de 2009 inteiro, do envio dos dados do ESUS, né, para o CISAB, para poder incorporar esses dados nos demais sistemas que têm interoperabilidade com o ESUS-AB. Então, poderão ser enviados ao CISAB dados de produção de até 12 meses de atraso. Em relação ao ESUS e Sisvan, o consumo alimentar está atualizado até dezembro de 2018 e o estado nutricional de janeiro de 2019. Aqui a gente mostra um pouquinho para vocês de onde vem agora esses dados nutricionais, né, que a gente tem registrado no
no CISVAN, né? Então, olha só, total de acompanhados de acordo com o registro de antropometria. Então, os dados antropométricos que nós temos hoje do CISVAN, olha aqui da onde que vem, ó. A maioria, gente, são os dados nutricionais que são digitados nas condicionalidades do programa Bolsa Família dentro do sistema de gestão do programa Bolsa Família na saúde. Então, olha só, 2016, a maioria dos dados também. 2017, a maioria dos dados nutricionais veio do Bolsa Família, mas aqui a gente pode observar também que houve aqui de 2016 para 2017 um acréscimo também dos dados vindo do CISVAN. E do ESUS também, olha, tivemos 35% aqui em 2016, os dados antropométricos do ESUS, em 2017 quase 30%. Então a gente está vendo que, né, a maioria dos dados vem do Bolsa, mas tem uma crescente aí, né, dos municípios alimentando tanto o CISVAN quanto a migração do ESUS AB. E os dados da CEGAM mostram que a cobertura nacional do CISVAN está na faixa de 14,1% da população. Então, a gente tem muito, né, a trabalhar ainda. Então, aqui, total de acompanhamentos de acordo com o registro de consumo alimentar. Então, consumo alimentar vem aqui mesmo, que é do registro do CISVAN. Então, a maioria dos dados de consumo alimentar que a gente tem hoje, ele vem do CISVAN, aqui em 2015. Aqui, a gente já houve, né, um aumento dos registros dentro do ESUS AB. E aqui em 2017 voltou ao CISVAN. Então, dados aqui atuais, né, dados preliminares da CEGAM mostram que o registro de consumo alimentar ele passou de a gente precisa muito melhorar esses dados, mas de 0,1 para 1,1 foi um avanço muito grande. Isso se deu por conta da política, né, da estratégia do crescer saudável, que os municípios que estão no crescer saudável começaram a alimentar esses dados de consumo alimentar, o que ajudou a aumentar esse registro. Então, aqui, fichas do CISVAN, né? Vamos falar um pouquinho quais são essas fichas. Então, as fichas do CISVAN são a ficha de cadastro e acompanhamento nutricional, o formulário de marcadores do consumo alimentar e o mapa de acompanhamento do estado nutricional. Então, aqui, na ficha do cadastro e acompanhamento nutricional do CISVAN, né? Então, aqui nós temos todos os dados do cadastro do indivíduo, né? O endereço ele é opcional para colocar. Aí tem o dado aqui nutricional, que aí é por faixa etária, né? Quais são os dados que devem ser colocados de acordo com a faixa etária. E aí nós temos também a questão dos grupos hipertensos e diabéticos, o tipo de acompanhamento. Então, essa ficha é a ficha de cadastro e também de registro do acompanhamento nutricional do indivíduo, do CISVAN. E os marcadores de consumo alimentar, né? Então, aqui, a primeira coisa, o Cartão Nacional de Saúde do Cidadão, é muito importante ter esse dado do Cartão Nacional de Saúde, né? E vocês poderão observar que para cada faixa etária é um tipo de formulário. Então, esse formulário que eu estou apresentando são para crianças menores de 6 meses. Aí nós temos um formulário que é para crianças de 6 a 23 meses, que é mais relacionado à introdução da alimentação complementar. E a partir de 2 anos já é o mesmo formulário para todas as faixas etárias, adolescentes, idosos, gestantes, né? Então é o mesmo formulário. Então nós temos 3 formulários de marcadores de frequência alimentar, um para cada faixa etária. E aqui nós temos um mapa de acompanhamento do estado nutricional, que pode ser utilizado nas equipes de atenção básicas, né? Então, aqui pode pôr o nome, né, a data de nascimento, e essa informação aqui que é muito importante, que é do Cartão Nacional de Saúde, que vai ser fundamental para registrar os dados, né, nutricionais
principalmente daqueles indivíduos que estão com cadastros desatualizados, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Agora, as fichas do ESUS que estão relacionados, né, que fazem parte do CISVAN, principalmente dessa versão 3.0. Então, é a ficha de atendimento individual, a ficha de atividade coletiva, a ficha de visita domiciliar territorial, que ainda não está integrado ao CISVAN, porque ainda falta o relatório, mas a SEGAM, Ministério da Saúde, vai disponibilizar em breve também essa ficha, e o formulário de marcadores de consumo alimentar, que também tem nas fichas do ESUS. Então, aqui a gente apresenta, né, a ficha de atendimento individual do ESUS. Então, esses dados que vocês estão vendo, que estão circulados aqui de vermelho, né, são os dados que são fundamentais para que haja migração do ESUS para o CISVAN, né? Aqui, muito importante, o Cartão Nacional de Saúde do Cidadão, e aqui a questão do sexo, local de atendimento. Então, todas esses campos que estão destacados em vermelho são fundamentais para que haja essa migração desses dados. Então, aqui nós temos antropometria, o peso e a altura. No caso de gestantes, a DUM é fundamental colocar, né? Na ficha de atividade coletiva, aqui está destacado, né, todos os dados profissionais. Aqui, avaliação do procedimento coletivo. E aqui, a gente marca antropometria. Isso aqui, como é uma atividade coletiva, tem mais dados. Então, a gente tem que prestar muita atenção e marcar certinho onde está destacado para que possa ocorrer migração desses dados. E aí, dentro da ficha de coletivo, depois de antropometria, vai ter uma relação. Aqui vocês vão ter que fazer o seguinte, colocar a relação do Cartão Nacional de Saúde de cada indivíduo. A data de nascimento, o sexo e o peso e altura. Então, conforme vocês vão preenchendo esses dados coletivos dessa ficha de avaliação coletiva do ESUS, então, esses dados aqui, posteriormente, eles serão migrados para o CISVAN. E os marcadores de consumo alimentar no ESUS, que são formulários específicos do CISVAN, que estão também no ESUS AB. Da mesma forma, né, o Cartão Nacional de Saúde do Cidadão e os 3 formulários, né, para crianças menores de 6 meses, mais relacionados a aleitamento materno e alguma introdução de alimentos nessa faixa etária. E aí nós temos os mesmos marcadores, né, de criança de 6 a 23 meses e depois o mesmo formulário para acima de 2 anos, adolescentes, adultos e gestantes. Então, é o mesmo formulário do que a gente tem também no CISVAN, está no ESUS. Então, o acesso público ao CISVAN Web. Como houve uma reestruturação no Ministério da Saúde, esse site aqui que eu descrevi nessa apresentação não é mais de acesso público ao CISVAN. Então, nós estamos colocando aí para vocês no chat o novo endereço para que seja acessado o CISVAN, né, pelo acesso público. Você digitou? Então, vocês já podem visualizar aí no chat que já tem o novo endereço do CISVAN para vocês acessarem o ambiente restrito. Então, aqui, depois que vocês recebem o acesso dos gestores da atenção básica, ou no estado ou no município, cada gestor, né, vocês vão acessar como? Pelo CPF e pela senha de acesso restrito de cada um. A partir daí, esse é o ambiente restrito do CISVAN Web. Então, vocês vão se deparar com um módulo de cadastro, um módulo de vinculação, um módulo de acompanhamento e um módulo de relatórios que vocês vão poder usar, né, assim que puder. Então, aqui, vamos passar agora para o bloco de cadastro. Então, o bloco de cadastro de indivíduos, ele é muito fácil. Assim que vocês acessam, cadastrar novo indivíduo, você já pode aqui colocar o nome,
né? Ou então, se vocês quiserem puxar os dados desse indivíduo pelos dados do Cartão Nacional de Saúde, o que vocês vão fazer? Só vão colocar os dados do Cartão Nacional de Saúde e esses dados vão ser preenchidos automaticamente. Aqui, ó, dessa forma. Então, como que eu faço para cadastrar o indivíduo? Ou eu vou pelo nome, digito todas as informações, ou então eu coloco aqui o Cartão Nacional de Saúde e clico em carregar indivíduos. Então, quando eu coloco o Cartão Nacional de Saúde e clico carregar indivíduos, já vai aparecer aqui para mim o nome completo, a data de nascimento, o nome completo da mãe, né? E é muito importante que os campos aqui identificados com asterisco aqui são automaticamente preenchidos ao informar o Cadastro Nacional de Saúde do indivíduo, sendo possível editar somente a unidade de federação e o município de nascimento. Então, são só esses dados que podem ser editados se vocês puxarem os dados dos indivíduos pelo Cartão Nacional de Saúde. Então, a partir daí, vocês identificaram o indivíduo, né? E aí continua. Programas vinculados. Então, esses programas vinculados, se você quiser selecionar a qual programa esse indivíduo está vinculado, já possui dentro do Sisvan 3 programas, que são os programas federais, que é o Programa Bolsa Família, PSE e Sisvan. Tá? Se o município tiver interesse em cadastrar outros programas, vocês deverão acessar a funcionalidade Vinculações antes do registro do acompanhamento, né? Para cadastrar outros programas de iniciativa ou do município ou do estado, né, para depois colocar e selecionar nessa funcionalidade o programa específico. Mas o Sisvan já conta com 3 programas federais, que é o Programa Bolsa Família, PSE e do próprio Sisvan. Aí tem o endereço completo aqui. Os dados sobre vinculações e dados do domicílio não são obrigatórios, mas quando preenchidos, melhoram a qualidade do cadastro do sistema. Então, assim, apesar de não obrigatórios, né, então a vinculação a programas e também dados de domicílio, ele qualifica as informações do Sisvan. E aqui nós temos a ferramenta agrupador de indivíduos. Então, como eu falei anteriormente, a questão das duplicidades foram tratadas pelo Ministério da Saúde. A partir de agora, no Sisvan 3, na versão 3.0, quem faz esse agrupador de indivíduos para evitar as duplicidades dentro do Sisvan é o técnico e o gestor municipal. Como que eu vou fazer isso? Aí nós temos uma ferramenta que é agrupador de indivíduos. Aí a gente vai sempre, gente, nessa ferramenta, a gente não pode usar Cartão Nacional de Saúde, porque o Cartão Nacional de Saúde, ele pega dados do indivíduo da base nacional do Sisvan, só que a gente não quer isso, a gente quer ver os municípios, os indivíduos que estão duplicados no município dentro do sistema Sisvan. Então, nessa condição, nessa ferramenta, a gente sempre vai pesquisar o indivíduo por nome. Tá? E aí, depois que a gente digitar, vai aparecer assim. Então, pelo nome, o próprio Sisvan já vai dar as pessoas que apresentam o mesmo nome. Aí, o que o técnico e o gestor municipal deve fazer? Deve certificar que essas pessoas que o Sisvan está mostrando que tem o mesmo nome são realmente a mesma pessoa. Então, a partir daí, do lado de cada registro, é possível identificar os cadastros a serem agrupados, desde que tenha certeza que esses cadastros são de uma mesma pessoa. Após isso, vai ter uma opção agrupar indivíduos. Então, é muito simples. Você digita o nome e aí o sistema mostra para você todos que têm o mesmo nome. Aí você tem que ver data de nascimento, nome da mãe, sexo, Cartão Nacional de Saúde e local de nascimento. Trata-se da mesma pessoa? Sim. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão selecionar as pessoas e clicar em agrupar indivíduos. Então, a partir daí, a gente arruma essa questão das duplicidades, a gente evita as duplicidades dentro do Sisvan. E aí, a gente volta aqui para o registro do acompanhamento do indivíduo. Então, na hora que vocês vão lá, cadastram um indivíduo, né? E aí você puxa todo o atendimento dele, sai o histórico de atendimento dele
da antropometria que foi feito no município. Então, aqui, aí vai ver o histórico, né? E aí vai estar aqui, atualizar cadastro. Nessa parte aqui, deixa eu até grifar para vocês. Vai aparecer aqui, tá vendo? Novo acompanhamento. E esse aqui, gente, é o histórico todo do acompanhamento. Dentro desse histórico, vai aparecer aqui para você alterar, para você visualizar ou excluir. Isso aqui são opções, né, para vocês fazerem dentro do histórico do indivíduo. Ah, eu não quero, tá tudo certo, eu quero acompanhar esse indivíduo, porque eu tenho dados antropométricos e tenho dados de consumo alimentar. Então, tá aqui, ó, novo acompanhamento. Só que tem um porém. Se aparecer esse destaque laranja aqui, este indivíduo está desatualizado, por favor, atualize-o. Ou seja, você deve atualizar os dados antropométricos. Só que essa desatualização aqui é referente ao Cartão Nacional de Saúde. Então, para você registrar um novo acompanhamento desse indivíduo, você vai ter que ter o dado do Cartão Nacional de Saúde. Então, a partir do momento, eu quero inserir os dados antropométricos deste indivíduo que eu selecionei, já estou vendo o histórico dele, eu tenho o Cartão Nacional de Saúde nele, então eu quero registrar os dados antropométricos. Como que eu vou fazer? Então, eu vou clicar aqui, novo acompanhamento, e aí eu vou para esta tela, né? Tá aqui, novo acompanhamento. Então, você vai colocar a data do acompanhamento. Aqui você vai colocar o tipo de acompanhamento, se é o estado nutricional ou marcador de consumo alimentar, e aí vai clicar aqui em cadastrar o acompanhamento. Né? E aqui vocês vão colocar... Não, aqui tá repetido. E aí vocês vêm para essa tela aqui, né? Vocês vão certificar, tem que conferir todos esses dados aqui. Então é muito importante que a partir do momento que vocês colocam, né, todas as informações e abre o indivíduo para registro do acompanhamento, que confira todos os dados para ter certeza que a pessoa será acompanhada. Em seguida, informe os dados de estabelecimento, profissional e microárea. Então aqui, né, vocês... Todos os dados do estabelecimento, CNES, equipe, cartão do SUS, aqui, microáreas. Eu vou falar depois para vocês um pouquinho dessas microáreas. Então, essas microáreas, se vocês têm interesse em formar a microárea, tem município que trabalha com microáreas, tem município que não trabalha. Então, vamos supor, eu quero informar a microárea de onde esse indivíduo está. Você tem que cadastrar essa microárea lá na outra funcionalidade de vinculações. Então, lá em vinculações, você tem que cadastrar a microárea para ela aparecer nesta funcionalidade para vocês marcarem a microárea, tá? Isso para municípios que têm interesse de registrar esse dado dentro do Sismal Web. Então, mais para frente, no módulo de vinculações, a gente vai explicar para você como vincular programas, microáreas e programas também. Então, a gente depois vai falar um pouquinho em como cadastrar essa microárea. E o local de atendimento também. Informações nutricionais. A partir do momento que vocês digitam todas aquelas informações necessárias, né, para identificação do local de atendimento, você vai para essa tela, né, que são as informações nutricionais para crianças e adolescentes. Qual é? É o peso e a altura. O peso em quilogramas e a altura em centímetros. E aí, se for o caso de uma gestante que vocês estão acompanhando, as informações nutricionais são peso, altura. Aí vocês devem informar gestante, sim. Aí tem um peso pré-gestacional em quilos, e a data da última menstruação, a DUM, que vocês devem informar também. Essas são as informações nutricionais para adultos. No caso de acompanhamento de homens, não aparece a pergunta sobre gravidez. Então, é o peso, a altura, gestante não, e o perímetro da cintura, que é muito importante para ver risco, né? Informações nutricionais para idosos é o peso, a altura e o perímetro da panturrilha para idosos.
Então, aqui, finalize o acompanhamento de estado nutricional informando algumas outras informações que são importantes, como doenças, deficiências ou intercorrências, tipo de acompanhamento, se for na atenção básica, se for na chamada nutricional, e qual é o grupo. Esse tipo de atendimento e grupos de atendimento, assim como microáreas e programas, vocês podem cadastrar depois na funcionalidade de vinculações, tá? Então, o tipo de acompanhamento, vocês colocam também onde foi realizado, na atenção básica, na chamada nutricional ou outro tipo de acompanhamento que queiram cadastrar. E grupos também, se for grupos de diabético, um grupo de hipertenso, né? Se você queira identificar o grupo ao qual esse indivíduo também pertence, tem como fazer isso dentro do SISVAN. Aqui nós vamos, né, vamos supor que vocês queiram colocar os marcadores de consumo alimentar. Então, depois do registro antropométrico, a gente entra no registro de marcadores de consumo alimentar. Então, aí vocês põem a data de acompanhamento e o tipo de acompanhamento. Então, aqui, após localizar o indivíduo a ser acompanhado, acesse o histórico, informa a data, o tipo de acompanhamento, que no caso agora vai ser de consumo alimentar, e clique em cadastrar acompanhamento. A data, o tipo de acompanhamento, e aqui vem a ficha do indivíduo que a gente tem que certificar que é a mesma pessoa que a gente tá acompanhando. Aqui também, KNES, endereço, aqui toda a identificação da equipe profissional e microárea. E aí já vem para os formulários em si. Se for uma criança de menor de 6 meses, vai aparecer esse formulário, que é o mesmo formulário do SISVAN. Tá? Se for uma criança de 6 a 23 meses, abrirá o formulário específico para essa faixa etária. E se for para crianças ou maiores de 2 anos, ou aí é o mesmo formulário. Crianças maiores de 2 anos, adolescentes, mulheres, homens e idosos, é o mesmo formulário. Aqui que eu estava falando para vocês, que essa funcionalidade do SISVAN Web, ela é bem interessante. Então, se vocês tiverem interesse em identificar o grupo de atendimento lá na hora de registrar os dados nutricionais e os marcadores de consumo, você precisa vir nesta funcionalidade aqui antes, tá? Então, aqui nós temos aqui, só de exemplo, grupo de hipertensos. Como que faz? Eu gostaria de fazer antropometria e formulários de marcador de consumo alimentar num grupo de hipertensos que eu tenho dentro do meu município. Então, eu venho aqui, antes de registrar os dados dentro do SISVAN, eu tenho que ir em vinculações e aqui, nome do grupo, aí eu coloco aqui, hipertensos e cadastro. Então, na hora que eu cadastro esse grupo, aí que ele vai aparecer para mim lá na hora de eu registrar os dados antropométricos e marcadores de consumo do indivíduo que eu estou acompanhando. Isso vai permitir o quê? Isso vai permitir que depois vocês puxem esse relatório desse grupo específico para fazer o diagnóstico nutricional e os marcadores de frequência alimentar específicos desse grupo. Então, ele é uma ferramenta muito adequada, né, dentro do SISVAN Web, que para vocês trabalharem com grupos específicos. Aqui nós estamos dando exemplo de hipertensos, mas a gente pode trabalhar com diabéticos também, a gente pode trabalhar com qualquer outro grupo que o município, né, tenha interesse de fazer um diagnóstico nutricional coletivo e para traçar alguma meta ou alguma política específica para esse grupo. Dentro de vinculações, como eu já tinha falado para você, tem a microárea. Então, todo indivíduo, a primeira tela que vocês vão abrir dele, o que é? É a tela de identificação de qual equipe acompanhou aquele indivíduo. Então, para mim, é muito importante mostrar a microárea que atendeu aquele indivíduo dentro do SISVAN Web. Só que para aparecer a microárea lá para você selecionar, você tem que vir primeiro aqui e cadastrar a microárea. Então, como é que você faz isso? Você vai no bloco de vinculações, aí vai lá, vinculações microárea, você põe o nome aqui da microárea, de acordo com o seu município, e cadastra a microárea. Aí, a partir daí, ela vai aparecer para você lá no bloco de registro, para você selecionar. Isso é importante porque
eu quero fazer um diagnóstico coletivo de como estão os meus indivíduos dentro da microárea tal do meu município. Então, você pode digitar esses dados, todo referente à microárea, e depois puxar um relatório dessa microárea para você fazer essa atitude de vigilância e esse diagnóstico coletivo específico da microárea que você trabalha. Então, isso também é possível. Então, vamos supor, essa microárea, eu não tenho mais interesse de trabalhar com microárea. Você vem nessa mesma funcionalidade de vinculações e exclui a microárea que você criou. Então, é muito prática essa funcionalidade e ela ajuda muito os municípios, aos gestores, a forma que melhor eles querem trabalhar. Então, você quer trabalhar por grupo de atendimento, você cadastra um grupo e na hora de registrar, você seleciona o grupo. Você quer trabalhar com microárea, você cadastra a microárea em vinculações e você tem um diagnóstico coletivo em relação à microárea que você está trabalhando. Ou então, você pode fazer vinculações de programas. Como o Ministério da Saúde já tem alguns programas federais, então, quando vocês forem cadastrar um indivíduo lá para registrar dados nutricionais de consumo, se você clicar em programas, já vai abrir Programa Bolsa Família, Programa Saúde na Escola e o próprio Sisvan. Por quê? Porque esses aqui já são programas federais, que já existem. Então, vocês podem estar selecionando. Mas vamos supor que o seu município tenha um programa específico de iniciativa da própria gestão municipal e que vocês tenham interesse também de monitorar o estado nutricional, fazer diagnósticos coletivos, levantar dados para que vocês possam tomar alguma atitude em relação a políticas públicas e estratégias. Vocês vêm aqui, cadastram o programa que tem no município, né? E aí, na hora que vocês forem cadastrar lá com indivíduos, os seus dados antropométricos e os dados de marcadores, vocês podem selecionar esse programa que vocês inseriram dentro do Sisvan, aqui nessa funcionalidade de vinculações. Né? E aí aparece o programa. Vamos supor, o município extinguiu o programa, não tem mais esse programa, então eu não tenho mais interesse de ficar monitorando a população de acordo com esse programa. Eu venho aqui e excluo o programa que eu criei, né? Cadastrar programas. Então, esse módulo de vinculações é para isso, é para você criar, né, dentro do Sisvan Web, grupos de atendimento, microáreas, programas e também o tipo de acompanhamento, né, para vocês tirarem relatórios mais específicos e de acordo com a necessidade da gestão municipal ou estadual, enfim. Dentro de vinculações ainda nós temos tipo de acompanhamento, que já tem dentro do Sisvan Web atendimento da atenção básica, chamada nutricional e o saúde na escola. Se porventura vocês quiserem colocar mais um tipo de acompanhamento de uma iniciativa que vocês tiveram dentro do município, você pode cadastrar mais um tipo de acompanhamento também, né? Então, esse bloco de vinculações, ele serve para isso, para cadastro, conforme a necessidade da gestão local. E isso, gente, qualifica os dados do Sisvan Web e torna o Sisvan Web mais específico à necessidade, né, que porventura o município ou o estado tenha de estar acompanhando, né, mais precisamente grupos, microáreas, indivíduos, né, e depois tirar um relatório específico desses grupos. E aí a gente já entra aqui no bloco de relatórios. Então, o que eu tenho que informar para vocês é que esse bloco aqui de relatórios consolidados, ele não está disponível ainda, mas em breve a SEGAM ela vai disponibilizar. Então, o que vocês têm hoje aí no município? Vocês têm os relatórios individualizados. Esses relatórios individualizados é só para exclusivo para acesso restrito, tá? Então, não é de domínio público. De domínio público são os relatórios consolidados, que não estão disponíveis ainda. Então, os relatórios individualizados, a consolidação dos dados ocorre em tempo real, é exclusivo para acesso restrito e permite a visualização de todas as pessoas acompanhadas no município, todos os indivíduos. Os relatórios consolidados, quando eles estiverem disponibilizados, em breve, né? A consolidação dos dados ocorre todas as sextas-feiras,
Portanto, a sua atualização ela é semanal e acessível no acesso restrito e também no acesso público. Então, esses relatórios são de domínio público. Tá? Então, quais os tipos de relatório? Então, nós temos o relatório de estado nutricional, nós temos o relatório de consumo alimentar, nós temos o relatório de produção, que é em cima da cobertura populacional relacionado aos dados de consumo alimentar. Tá? Então, são números de indivíduos registrados dentro dos marcadores de consumo alimentar, dividido pela população adscrita lá no município. Então, isso aqui, gente, o que é? Nada mais é do que a cobertura dos marcadores de frequência alimentar do município. E aí também nós temos um histórico para os municípios que participaram da ANDE, que foi aquela agenda de intensificação, né, a desnutrição infantil, que foi a ANDE. Então, mas isso aqui, como é um programa que, né, que já encerrou, então isso aqui fica como um histórico mesmo dos municípios que participaram dessa grande agenda. Então, são esses tipos de relatórios que a gente tem aqui de domínio público e restrito dos municípios. Então, assim, qual é o objetivo da VAN na prática, né? Então, assim, os aspectos comuns entre a coleta de dados a municípios com alta cobertura do SISVAN. Então, assim, aqueles municípios que têm alta cobertura do SISVAN, a coleta de dados ela é compreendida como parte da rotina das visitas domiciliares e também do atendimento da atenção básica. Então, o que a gente observa? Que esses profissionais, ele já incorporou na sua rotina a vigilância alimentar e nutricional, tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo, no qual eles pegam esses dados que eles estão coletando, né? E também parte para o registro nos sistemas de informação para esse diagnóstico coletivo. Então, geralmente, é executada por um agente comunitário de saúde, isso é como a gente observa esses municípios que têm alta cobertura de SISVAN. O acompanhamento realizado junto às condicionalidades do Bolsa Família, sem dúvida nenhuma, ele aumenta muito a cobertura do SISVAN municipal. Então, assim, é muito importante registrar dados nutricionais no sistema do Bolsa Família na Saúde, que vem das condicionalidades do programa, porque isso ajuda a aumentar a cobertura do SISVAN local, tá? Mesmo os dados nutricionais para algumas faixas etárias dentro do Bolsa, eles não são obrigatórios, mas eles qualificam a agenda de condicionalidades e auxiliam no aumento da cobertura do SISVAN do município. E a maior frequência de acompanhamento de adultos e interface com o programa Saúde na escola. Então, o que a gente observa nesses municípios são essas atitudes e que ajudam muito eles terem assim, essa alta cobertura do SISVAN. Aspectos comuns sobre a coleta de dados nos municípios ainda com alta cobertura. Tem um grande desafio ainda da incorporação dessa atitude de vigilância, da vigilância alimentar e nutricional na rotina dos profissionais de atenção básica. Ainda existe muita resistência de alguns profissionais da atenção básica e também em alguns municípios a falta de equipamento também prejudica um pouco, né, a coleta dessas informações. Os municípios não utilizam as informações compiladas no relatório do SISVAN para ações de planejamento e avaliação. Agora, isso é fato. O ciclo de vigilância, no entendimento de alguns profissionais de saúde, ele se encerra na coleta de dados e no registro da informação. E isso não acontece. O que a gente tem que fazer? A gente tem que registrar, a gente tem que avaliar. Então, quer dizer, é muito importante a gestão municipal tirar relatórios, né, do SISVAN, para que esses relatórios sirvam de base para estratégias, para planejamento em saúde nesses municípios. Então, a informação ela é essencial para a decisão e para a ação, né, em saúde. Então, esses dados eles devem ser utilizados no planejamento em saúde do município. Aqui nós temos um relato, né, de um município de Santa Catarina que operacionalizou o SISVAN
para os profissionais de atenção básica. Então, foi um trabalho desenvolvido no período de abril a setembro de 2016, com 67 profissionais e 7 equipes de saúde da família do município. Então, o que eles fizeram? Eles realizaram 2 encontros. No primeiro encontro, teve identificação das dificuldades e implementação do sistema, em que se encontravam os seguintes obstáculos: a multiplicidade de atividades, falta de formulários impressos, balanças antropométricas em más condições de uso. E o início da capacitação, abordando a importância do SISVAN, né? Então, no primeiro encontro, foi levantado todas essas dificuldades, né? E a questão do início da capacitação. Já no segundo encontro, foi a orientação quanto à completude dos formulários e a digitação dos dados no programa, que foi mais relacionado à operacionalização do SISVAN em si. Então, assim, o que foi observado, né? Observou-se que a partir da iniciativa da gestão municipal e da visibilidade para essa questão da vigilância alimentar e nutricional, então houve o interesse dos profissionais em tornar o SISVAN um sistema ativo dentro do município. E ainda foi relatada pelos participantes a importância da inserção do profissional de nutrição nas equipes de saúde da família, colaborando nas atividades referentes à educação alimentar, orientações e intervenções necessárias à situação alimentar e nutricional da população. Então, quando finalizou a capacitação, constatou-se, por meio do sistema, o registro do dado SISVAN mais eficiente por algumas equipes. Então, quando a gestão realmente ela dá ênfase, ela dá importância e remete aos profissionais a atitude de vigilância como rotina da sua prática em serviço, isso consequentemente, né, vai elevar o número de pessoas acompanhadas, a vigilância vai se tornar ativa e a gente vai ver um aumento da cobertura do SISVAN nesses municípios, né? E aqui, o que a gente pode tomar de desdobramento dessas atividades nos estados e municípios? Primeiramente, são as capacitações, né? Então, elas devem ser cíclicas, elas têm que ser com continuidade, geralmente composta por 4 etapas, que é diagnóstico, tratamento, implementação e avaliação. O acompanhamento do trabalho desenvolvido pelas equipes de saúde, que é a organização do processo de trabalho, valorização de todos os profissionais, desde os gestores até os trabalhadores, e sendo essencial que se crie e desenvolva uma cultura interna favorável ao aprendizado, principalmente por essa atitude de vigilância, tanto no nível individual quanto no nível coletivo. Em antropometria, mais especificamente, né, o diagnóstico deve ser feito tanto da avaliação periódica de prontuários, como no sistema de informação e identificação de dados e inconsistências, principalmente em relação à duplicidade, que agora o município mesmo pode, né, arrumar, tornar o seu SISVAN mais fidedigno, com melhoria das inconsistências, né? E o controle na qualidade na coleta de dados, especialmente na realização de topometria. Então, é muito importante também dar capacitação em antropometria, como pesar, como medir, para que esses dados sejam mais fidedignos possíveis e também manter os equipamentos sempre em condições de uso. E aí nós temos todo esse material de apoio também dentro do SISVAN Web. Então, dentro do ambiente restrito, quando vocês acessam com o CPF e a senha, vocês, além de ter o bloco de cadastro de indivíduo, o bloco de vinculações, que a gente já ensinou vocês como que vincula grupos, a microáreas, a programas e o tipo de acompanhamento, o acompanhamento em si e o gerar relatórios, aqui nessa barrinha, do lado aqui esquerdo, nós temos aqui, gente, documentos. Nesses documentos, vocês vão ter acesso aqui a todos os documentos muito importantes para o SISVAN Web e também para o processo de trabalho de vocês. Então, aqui nós temos formulários, nós temos um mapa e o mais importante aqui, nós temos essas notas técnicas que eu aconselho a todos, né? Leem com bastante atenção, que vai ensinar para vocês. Essa nota técnica aqui é referente ao cadastro do indivíduo, como que vocês vão cadastrar esse indivíduo no SISVAN, levando em consideração que tem um fato muito importante, que é do Cadastro Nacional de Saúde, que a gente agora tem que ter o número desse cadastro.
Tem a nota técnica do registro do acompanhamento, como fazer esse registro de acompanhamento, e nós temos a nota técnica ainda dos perfis de acesso, como cadastrar técnicos e gestores municipais e estaduais para ter acesso ao Sisvan Web. E ainda, o mais importante, esse aqui, só voltando, essa nota técnica tá aqui, ó, na hora que vocês acessam o documento, até esqueci de falar, tem duas abinhas aqui, ó, um de documentos e manuais técnicos, que vocês vão encontrar essas notas técnicas, e quando vocês clicam aqui, vídeos e tutoriais, vocês vão ter acesso a esses 8 vídeos aqui, que vão ensinar na prática como que vocês vão manusear esse sistema, tanto para cadastro do indivíduo, quanto registro de estado nutricional, registro de consumo alimentar, mapa de acompanhamento, relatórios individualizados, relatórios consolidados, vinculações, que é toda aquela parte que eu falei de criar, né, as vinculações de microárea, e a ferramenta agrupar indivíduos, que é muito importante para vocês tirarem essas duplicidades de dados dentro do Sisvan do município. É importante falar que essa ferramenta você sempre puxa o dado para verificar a duplicidade pelo nome do indivíduo e não pelo Cartão Nacional de Saúde. Mas, de qualquer forma, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a alguma funcionalidade dessa e como que vocês devem trabalhar em cada funcionalidade, você tem esses vídeos e tutoriais dentro do ambiente restrito do programa que vocês podem acessar a qualquer momento e tirar suas dúvidas também. Então, o Sisvan Web está muito bem explicado, ele é um sistema de fácil manuseio, né, que dá possibilidades do gestor e técnico municipal trabalhar da melhor forma, principalmente pela funcionalidade de vinculações. E, embora nós temos alguns campos dentro do Sisvan Web que não são obrigatórios de estar preenchendo, mas isso qualifica os dados dentro do Sisvan, então é importante, quanto mais informações que vocês colocam no registro do indivíduo, mais qualificado vai ser o seu acompanhamento e melhor vai ser para você ter acesso a relatórios coletivos que vão realmente subsidiar práticas e políticas e estratégias dentro do seu município, dentro do seu estado, que vão solucionar possíveis desvios daquele cenário relacionado à alimentação e nutrição que a gente apresentou aqui no início da web aula, tanto relacionado ao excesso de peso e obesidade, quanto relacionado aos bolsões de desnutrição, principalmente com as populações mais vulneráveis, que a gente acompanha também fazendo a vigilância nutricional, que são os beneficiários do programa Bolsa Família, sendo as crianças de 0 a 7 anos e as mulheres e gestantes, as mulheres de 14 a 44 anos e as gestantes de qualquer idade, que estão aí acompanhadas na atenção básica dentro dos municípios, né, e que cada um tem a sua meta a ser cumprida. Então, dentro das condicionalidades do Bolsa Família, a gente tem alguma faixa etária que não é obrigatório registro de dados nutricionais, mas a gente reforça aqui que o registro dos dados nutricionais do acompanhamento do Bolsa Família, ele qualifica o acompanhamento das condicionalidades e também a interoperabilidade com o Sisvan ajuda a implementar e aumentar a cobertura também do Sisvan nos municípios. Apesar do Bolsa Família, é também necessário registro dentro do ESUS-AB, dos dados antropométricos, dentro daqueles formulários que foram aqui apresentados do ESUS. Sempre prestar atenção aos campos que estão destacados em vermelho, porque se não tiverem bem preenchidos, esses dados não vão migrar. E o que tem mais importante é a questão do Cartão Nacional de Saúde também, que agora é fundamental para a migração desses dados antropométricos e de consumo alimentar do ESUS para o Sisvan Web. Então, agora a gente vai dar o intervalo, né? A gente já encerrou a web aula, mas aí a gente vai abrir agora para perguntas e eu gostaria de agradecer muito a presença de todos, né? E aqui a gente deixa o nosso contato
também para posterior, se vocês gostariam de entrar em contato, mandar também alguma dúvida, e também a nossa parceria com a Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, com a equipe de vigilância alimentar e nutricional, que sempre está à disposição dos estados e municípios por meio do e-mail cisvan@saude.gov.br, para dar a informação e tirar dúvidas no que for necessário para que vocês possam trabalhar com o Cisvan no município e no estado de vocês. Então, muito obrigada. A gente vai dar um intervalo de 5 minutos e a gente já vem com as respostas do chat, das perguntas que vocês vão enviar. Obrigada. Boa tarde, voltamos aqui com as perguntas que foram encaminhadas pelo chat aqui para... A gente não tem assim o nome das pessoas, a gente vai falando as perguntas e eu, na medida do possível, vou respondendo. Se tiver alguma que eu não tenho ainda condições de responder, eu me comprometo a enviar depois e a pessoa se identifica. Mas vamos ver aqui a primeira pergunta. Para o Cisvan puxar os dados do ESUS, esses indivíduos devem estar cadastrados no Cisvan? É assim, é ao contrário, né? Então, nós temos aqui como que migra os dados do ESUS. Vamos lá para a fichinha, até que tem aqueles campos que são circulados em vermelho, porque se não tiver todas as informações para a migração, aqui, fichas do ESUS, tá? Olha aqui a pergunta. Para o Cisvan puxar os dados do ESUS, esse indivíduo deve estar cadastrado no Cisvan? É assim, quais são as pessoas que devem ser cadastradas no Cisvan? São todas as pessoas do município, de qualquer faixa etária, né? Então, como que vai ser? A única coisa que é necessário, gente, para que o ESUS, né? O Cisvan tem uma interoperabilidade com o ESUS. Então, se vocês digitaram os dados que são necessários para essa migração, qual que é fundamental? É o Cartão Nacional do Cidadão, Cartão Nacional de Saúde. Então, aqueles que não tiverem o Cartão Nacional de Saúde não vai migrar para o Cisvan. Então, é essencial que tenha o dado do Cartão Nacional de Saúde. E aí, nós temos na tela novamente a ficha individual do ESUS, cujos campos obrigatórios para a migração desses dados são os que estão aqui destacados em vermelho, tá? Então, assim, tem que estar tudo preenchido direitinho, principalmente esses dados que são fundamentais para o Cisvan, né? Se não, caso contrário, esses dados não migram. Aí essa aqui é a ficha de atividade coletiva, então nós destacamos todos os campos aqui em vermelhos que são obrigatórios de preenchimento, né? E aqui vocês podem ver ali a topometria, e aqui já na análise coletiva vocês vão ter que fazer o quê? Colocar a relação de todo o Cartão Nacional de Saúde de cada cidadão, junto com a data de nascimento, sexo, peso e altura. Então, assim, todas as fichas do ESUS que migram para o Cisvan estão aqui destacadas, né, na apresentação, e junto com os campos que são obrigatórios para essa migração, tá? Precisamos fazer duas digitações, como lançamos os dados no ESUS, uma para o ESUS e outra para o Cisvan? Os dados não são transferidos para o Cisvan? Então, aqui, como eu já disse, né, o ESUS, aliás, o Cisvan, ele tem interoperabilidade com 2 sistemas. Um é o Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde, né, que ao final da vigência, todos os dados nutricionais digitados no sistema do Bolsa Família, eles migram para o Cisvan. E nós temos interoperabilidade com o ESUS, que é essa telinha aqui que eu mostrei para vocês aqui, interface do Cisvan com outros sistemas de informação. Então, os dados nutricionais que são digitados aqui do Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde, ao final da vigência, eles migram para o Cisvan, e os dados que são digitados naquelas fichas que eu apresentei para vocês também são migrados para o Cisvan, de acordo com aquele cronograma também que eu apresentei para vocês, que é uma série de portarias que todo mês os municípios mandam, né, para a base de dados do CISAB para poder fazer essa migração também. Então, se tiver o Cartão Nacional de Saúde, né,
com os dados do Cartão Nacional de Saúde, não precisa digitar no Sisvan. No futuro, o ESUS AB ele vai ser a entrada de todos os sistemas, mas também é importante fazer essa digitação também no Sisvan. Tá? Tem essa mesma dúvida, mas estou digitando os dados nacionais do Bolsa Família somente dentro do ESUS? Não, aí o Bolsa Família já é outra situação, porque também nós temos hoje no Bolsa Família os dados faltam muitos dados do Cadastro Nacional de Saúde dos beneficiários. Então, se não tiver o dado do Cadastro Nacional de Saúde também, não está migrando. Então, o sistema do Bolsa Família na Saúde tem que ser digitado no sistema de gestão do programa Bolsa Família na Saúde, que é o sistema BFA. Por quê, gente? Por causa da cobertura do município. Então, a cobertura do município, que é a TAS, que é a taxa de acompanhamento de saúde dos beneficiários, ele implica em repasse de recursos para o município. Então, assim, vai ter migração de dados do ESUS para o sistema do Bolsa? Sim, mas é importante do sistema do Bolsa digitar no sistema específico para não haver problema de queda de cobertura e perda de GD pelo município, tá? Então, o sistema do Bolsa Família deve ser alimentado no Bolsa Família. E aí, os dados nutricionais que vocês digitam no sistema do Bolsa Família, no final da vigência, eles vão migrar para o Sisvan. Por isso que a maioria dos dados do Sisvan dos municípios, eles vêm de onde? Do sistema do Bolsa Família, são dos beneficiários que vocês digitam toda a vigência. Tá aqui, boa tarde, aqui no meu município estão sendo registrados dados de marcadores de consumo dentro do ESUS, mas não aparece nos relatórios do Sisvan, onde buscar e o que fazer. Então, o que o Ministério da Saúde me passou é que os relatórios consolidados de domínio público, eles não estão disponíveis, tá? E os relatórios que estão disponíveis, que são os relatórios do sistema restrito de vocês, de acesso restrito aos municípios, tem dia que não está funcionando, está apresentando alguma instabilidade e também o próprio NTI do DAB está mexendo em algumas configurações de acordo com a mudança da estrutura do Ministério da Saúde. Tanto que o acesso restrito ao Sisvan 3.0 também mudou, que a gente passou aqui para vocês por chat. Não é mais aquele que está na apresentação. Então, por conta dessa instabilidade, talvez não esteja aparecendo esses dados de marcadores, não porque você não está digitando ou que está tendo algum problema, mas é o problema do próprio Sisvan de estabilidade e de também disponibilidade desses relatórios por conta que o NTI do Ministério da Saúde está mexendo um pouco nesses sistemas. Então, em relação a isso, eu oriento a entrar em contato com a equipe de vigilância do Ministério da Saúde, da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, que eles estão sempre à disposição para tirar essas dúvidas e em relação a esses relatórios também. Todos os profissionais de saúde podem alimentar pelo ESUS o consumo alimentar? Sim. Então, é assim, gente, todas as políticas, nós temos a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, e nós temos as estratégias que são dentro da política, e uma delas é o Sisvan. Então, todas as estratégias de alimentação e nutrição para atenção básica não são atividades exclusivas de nutricionistas. É lógico, se o município tiver nutricionista, ótimo, mas são programas que devem ser operados, que devem ser exercidos por todos os profissionais da atenção básica, que aí já entra dentro da Política Nacional de Atenção Básica, dentro das atribuições de todos os profissionais que trabalham na atenção básica. Então, assim, todos os profissionais de saúde podem alimentar pelo ESUS consumo alimentar? Sim, desde que sejam treinados e capacitados para fazer isso corretamente. Ah, tá. No final, quero o endereço eletrônico do Sisvan. Aí, você poderia colocar de novo? O auxiliar aqui já está colocando no chat o novo endereço do Sisvan, tá? Que não é esse da apresentação, está no chat para vocês. Depois do cadastro do usuário, esse não for alimentado, expira o sistema? Não, ele não expira, ele fica lá e vai aparecer. Deixa eu mostrar para vocês como é que ele vai aparecer.
eu vou mostrar para vocês que o cadastro dele vai estar desatualizado. Aí você vai ter que ter o cartão nacional de saúde para poder atualizar e registrar. É esse aqui, ó. Tá vendo? Ó, bloco de registro de acompanhamento, né? Então, aqui vai aparecer para você. Então, na hora que você abrir, vai aparecer o histórico de acompanhamento do indivíduo. E aqui nessa lateral tem aqui, novo acompanhamento. Aí vai ter essa caixinha em laranja. Este indivíduo está desatualizado, por favor, atualize-o. Então, na hora que você clicar aqui, vai ser para você colocar o cartão nacional de saúde, para você dar sequência ao acompanhamento, que a próxima tela já é o registro mesmo do estado nutricional. Então, ele fica desatualizado, mas ele fica disponível para você atualizar a qualquer momento, tendo o cartão nacional de saúde daquele indivíduo. Se ao cadastrar um grupo, a pessoa que for para o grupo criado já estiver no grupo PBF ou PSE, corrigindo nos programas, entendi. Como eu disse, já existem grupos, né, que é de programas federais, PBF, PSE e o outro grupo. Então, se você que vai direcionar aquele indivíduo para o grupo, vamos supor, se o município cria um grupo dentro da funcionalidade de vinculações, pode ser para uma ação específica, não que aquele grupo vai ficar permanentemente dentro do Sisvan. Eu quero ver dentro da minha microárea. Aí você vai lá e vê os indivíduos que você está digitando e coloca ele na microárea que você quer fazer aquele estudo. Depois que você puxou o relatório da microárea, se você quiser voltar em vinculações e excluir aquela microárea que você fez e depois trabalhar só com os programas federais, pode. Né? Então, pode ser uma coisa permanente essa funcionalidade de vinculações, de você criar programas, de você criar microáreas, de você fazer com que o Sisvan fique mais personalizado possível, mas depois também você pode excluir isso que você criou e depois trabalhar só com os programas do governo federal mesmo. Então, fica muito a critério da gestão municipal. Uma dúvida. Se eu informo no ESUS também, tem que informar no Sisvan? Tá. Se eu informo no ESUS, também tem que informar. Olha, em relação ao Bolsa Família na Saúde, vocês têm que informar no programa do Bolsa Família na Saúde, que é o sistema de gestão do programa Bolsa Família da Saúde. Por quê? Porque nós temos várias condições de migração do ESUS para o sistema do Bolsa. Todo beneficiário que eu digito no ESUS, ele vai migrar para o Bolsa Família? Não. Tem uma série de condições, principalmente ligada ao Cartão Nacional de Saúde, na base do Cadastro Único. E na base do Cadastro Único tem que ter o CPF para puxar. Então, assim, em relação ao sistema do Bolsa Família na Saúde, vocês continuam alimentando o ESUS, que alguns daqueles que vocês digitarem lá no ESUS, que for beneficiário do Bolsa e que tiver todos os critérios de migração, ele vai ser migrado para o sistema do Bolsa. Mas, com o sistema do Bolsa, ele pega pela cobertura. E cobertura de taxa de acompanhamento da saúde, que é a TAS, ela influencia diretamente no repasse do IGDM para o município. Então, todo o acompanhamento do Bolsa tem que ser registrado no sistema de gestão do programa Bolsa Família na Saúde, para não ter nenhum problema de baixa de cobertura de acompanhamento da saúde no município. Em relação ao Sisvan, né, se vocês digitarem, né, todos aqueles campos que eu já mostrei das fichas do ESUS, que estão destacados em vermelho, principalmente o Cartão Nacional de Saúde, esses dados serão migrados dentro do cronograma apresentado pelas portarias, né, que todo município tem que mandar mensalmente para migrar para o Sisvan Web. No meu município, usamos o sistema Gêmeos, é um sistema próprio que transporta as informações para o ESUS. Precisam ainda preencher diretamente o Sisvan. Então, assim, nós temos alguns municípios no Brasil que trabalham com o sistema próprio, mas esse sistema próprio também obedece o mesmo cronograma, né, de envio de dados do ESUS para o CISAB.
Mas a partir do momento que esses dados são incorporados no eSUS, e se tiver tudo preenchidinho, do jeito que eu mostrei aqui, todos aqueles campos obrigatórios para o Cisvan, que estão destacados em vermelhos, principalmente, eu tô parecendo um papagaio aqui, repetindo. Gente, é muito importante o Cartão Nacional de Saúde, porque se não tiver os dados do Cartão Nacional de Saúde, não migra, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Quem deve ficar responsável pelo preenchimento dos dados Cisvan? Isso depende muito do processo de trabalho estabelecido pelo município. Né? O município pode delegar. Aonde eu coleto esses dados? São profissionais de atenção básica. É demanda espontânea da atenção básica. Ah, mas quem vai digitar isso no Cisvan? Aí é de acordo com o processo de trabalho. Tem município que é o agente comunitário, tem o município que é o enfermeiro, que tem que cada atenção básica já está descentralizado, cada unidade básica tem o seu computador, então aquelas pessoas que eles atendem no dia, eles já alimentam no dia, tanto o Bolsa Família quanto o Cisvan. Então, assim, isso depende muito do processo de trabalho e a determinação, isso mesmo, pelo gestor municipal, de quem vai fazer esse trabalho. Gostaria de saber por que na ficha de consumo alimentar não tem campo para colocar peso e altura. Então, como eu apresentei aqui para vocês, as fichas do consumo alimentar, é porque assim, tanto no Cisvan quanto no eSUS, nós temos as fichas de antropometria e nós temos as fichas de consumo alimentar. Então, para você fazer o registro completo do indivíduo, você tem que, primeiro, fazer o registro dos dados antropométricos, que são as fichas de antropometria, e depois que você cadastra o peso e a altura, você vai para os formulários de marcadores. Então, ou seja, você faz esse acompanhamento, só que em fichas diferentes, mas para o mesmo indivíduo. Então, por isso que aqui, acompanhamento do estado nutricional, olha só. Então, aqui você tem, né, a data do acompanhamento, aqui você tem identificação, aí você faz informações nutricionais para crianças e adolescentes. Então, nessa ficha, você vai colocar peso e altura. Aí, depois que você colocou os dados antropométricos, aí você vai para a ficha de marcadores de consumo com o mesmo indivíduo. Então, quando você abre o Cisvan, você vai ter 2 tipos de acompanhamento. Aí você vai clicar lá. Eu quero acompanhar agora o estado nutricional. Aí vai abrir a ficha para você cadastrar peso e altura ou outros dados de acordo com a faixa etária do indivíduo que você está acompanhando. Na hora que você termina de fazer a sua ficha de acompanhamento nutricional, você vai para qual? Você vai para a ficha dos marcadores. Aí você vai fazer os marcadores do mesmo indivíduo. Então, por isso que os dados de consumo alimentar, eles não são juntos, são fichas específicas, mas para o mesmo indivíduo. Tá? E a partir do momento que você puxa o relatório do Cisvan para aquele indivíduo, ele já vai dar para você o estado nutricional daquele indivíduo e daquela comunidade também, do diagnóstico coletivo. Então, o próprio Cisvan, né, já calcula isso para você em relação a sobrepeso, obesidade, risco de baixo peso, né? E dentro do Cisvan também nós temos várias formas de se fazer a análise nutricional. Eu indico para você pegar as referências do Cisvan, que é um caderninho verde, que é de antropometria, e nós temos um caderninho do Cisvan, que é um caderninho laranja, um livrinho do Ministério da Saúde, que ensina como que vocês vão trabalhar com os marcadores de consumo alimentar. Então, são as 2 publicações do Cisvan que auxiliam muito, né, a operacionalização tanto dos parâmetros antropométricos quanto dos marcadores de consumo alimentar. São as 2 últimas publicações referentes ao Cisvan. Tá? Tem mais aqui. Então, aqui, Thaís Cristina. O Cisvan do meu município não tem indivíduos cadastrados. Mesmo assim, haverá migração ou tenho que cadastrar todos no Cisvan para migrar? É assim, se o seu município não tem indivíduos cadastrados,
Então, você tem que ver isso com o Cisvan, sabe por quê? Porque tinha que ter pelo menos os dados do Bolsa Família, né? Porque eles migram para o Cisvan. Então, Thaís Cristina, eu oriento você a entrar em contato com a equipe do Cisvan do Ministério da Saúde para ver o seu caso específico. Porque se você abre o Cisvan e não tem nenhum indivíduo, nem os do Bolsa Família, que você acompanha semestralmente os dados nutricionais, então você tem que verificar isso, tá? Então eu oriento que vocês entrem em contato lá com a Cegan, né, através daquele e-mail que é o cisvan@saude.gov.br. Tire o print da sua tela, mande que não tem. Outra coisa que pode estar acontecendo é porque, como eu expliquei para vocês, os relatórios consolidados do Cisvan não estão disponíveis. Talvez o seu município esteja zerado, porque a gente não tem como tirar esse relatório agora. Então, por isso que eu aconselho você entrar em contato com o Ministério da Saúde, né? Identifica qual o município, se possível, você printa, faz um print dessa tela, né? Encaminha para a equipe do Cisvan, do Ministério da Saúde, que eles vão ver o seu caso mais especificamente. Nilza, por que a ficha de marcadores de consumo alimentar não tem campo de peso e altura para gerar IMC? Então, isso eu já expliquei. O Cisvan, ele trabalha com fichas específicas, as fichas não são juntas. Inclusive, o Cisvan, ele tem 2 módulos, um de registro de dados antropométricos e o outro de registro de marcadores de consumo alimentar. Então, primeiro você faz uma coisa, que é o registro dos dados antropométricos, e depois você faz o registro dos marcadores. Deixa eu pegar aqui para você ver. Aqui, ó. Onde que tá? Então, você vai ver que o Cisvan, ele possui os 2 módulos, né? O módulo de registro de marcador de consumo alimentar e outro, então aqui, tá vendo? Bloco de cadastro. Aí, indivíduos, cadastrar novo indivíduo, de programas, e aqui, acompanhamento. Então, dentro do Cisvan, olha só, né? Nós temos 2 possibilidades dentro do Cisvan, de acompanhar o estado nutricional e marcador de consumo. Então, na hora que você vai registrar um novo acompanhamento, então você tem aqui, ó, após localizar o indivíduo a ser acompanhado, acesse o histórico e informa a data e o tipo de acompanhamento que você vai fazer naquele momento. Se for acompanhamento do estado nutricional, vai abrir a ficha do Cisvan relacionada ao estado nutricional. Depois que eu registrei o estado nutricional, eu vou lá no mesmo indivíduo e vou lá. Agora eu quero registrar o consumo alimentar. E eu registro o consumo alimentar. Eu quero saber o diagnóstico nutricional daquele indivíduo. Aí o Cisvan vai dar para você o diagnóstico individual. Depois de digitar, eu tiro um relatório coletivo. Aí você vai ter, né, toda a classificação daquela comunidade toda, daquela microárea ou daquela população que você queira saber. Então, por isso que não tem, porque o Cisvan ele trabalha com 2 formulários separados, um de antropometria e o outro de consumo alimentar. Se os dados não estão aparecendo como meta alcançada, significa que os dados não estão sendo preenchidos em todas as áreas, tipo Bolsa Família, marcadores antropometria. É porque aqui, né, na dúvida da Yara, a questão, ela mistura um pouco aqui a questão do Bolsa, né? Então, o Bolsa Família é o acompanhamento semestral, nós temos um sistema específico, que é o Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde, ao qual a gente faz o registro dos dados antropométricos, peso e altura dos beneficiários. Alguns são campo obrigatório, que é criança de 0 a 7 anos, e outros não são obrigatórios, mas a gente deve, inclusive, digitar esses dados antropométricos até para qualificar o cuidado das pessoas com Bolsa Família e também
implementar o Sisvan. Aí, em relação ao Bolsa Família, como tem interoperabilidade, todos os dados nutricionais que foram digitados do Bolsa, ao final da vigência, migram para a Sisvan. Então, vai ficar faltando o que em relação aos beneficiários do Bolsa Família? Os marcadores de consumo alimentar. Então, vocês podem abrir o acompanhamento dos beneficiários do Bolsa dentro do Sisvan e colocar que vocês querem atualizar somente os dados de marcadores, se vocês colocarem essa ação na atenção básica, né? Então, no momento da condicionalidade de saúde, se o município achar importante já fazer o questionário de marcadores de frequência alimentar, então, seja, o estado nutricional migra para o Sisvan e vocês vão alimentar o Sisvan em relação àquele indivíduo somente os marcadores de consumo alimentar. Né? Então, o município pode trabalhar dessa forma, com o Bolsa Família, né? Os dados antropométricos e os marcadores. Mas lembrando que os dados antropométricos podem ser dentro dos instrumentos do Bolsa Família na saúde e os marcadores têm que ser ou pelo ESUS ou pelo próprio Sisvan Web. Tá? É isso. E assim, qualquer... tem mais um aqui. Núbia, posso alimentar o acompanhamento nutricional no Sisvan e o consumo alimentar no ESUS? Então, mas se você já vai colocar o acompanhamento nutricional no Sisvan, você já pode fazer tudo pelo Sisvan, mas enfim, eu creio que pode, porque o estado nutricional no Sisvan e o consumo alimentar, desde que você preencha os dados na ficha do ESUS adequadamente e usando, né, prestando atenção naqueles campos que estão destacados em vermelho, que são primordiais, né, eles vão migrar. Mas, assim, eu aconselho você fazer tudo, né, ou pelo ESUS ou pelo Sisvan, mas, assim, dessa forma também dá. E outra coisa, gente, qualquer outra informação, a equipe do Sisvan, né, da DIVAN, da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, é uma equipe que está sempre presente, né, e eles são muito solícitos, então o que eu deixo aqui para, né, que eu sempre faço também, aconselho vocês. Qualquer problema que vocês tenham com o Sisvan, qualquer dúvida, a equipe de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde, eles têm um e-mail de suporte à gestão do Sisvan nos estados e municípios, que é o sisvan@saude.gov.br. Então, eu oriento vocês que qualquer dúvida, vocês podem tirar um print da tela e coloque isso como anexo no e-mail, fala, olha, eu sou do município tal, o meu sistema está aparecendo dessa forma, porque não está migrando dado, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa muito peculiar em relação ao Sisvan, vocês podem mandar para o Ministério da Saúde, que eles respondem esse e-mail todo diariamente, e é uma forma de interlocução dos municípios e estados com o Ministério da Saúde. Os municípios que alimentam bem o sistema é a Graziele, né? Então, Graziele, os municípios têm um pacto, né? Tem os municípios que aderiram ao PIMAC, que é o Programa de Melhoria e Acesso à Qualidade da Atenção Básica, tem o CISPACTO, que tem alguns indicadores que são pactuados, mas em relação a recurso do município, mais precisamente em relação à vigilância alimentar e nutricional, nós temos como meta o indicador 18 do CISPACTO, que é a meta de cobertura do programa Bolsa Família na Saúde, que é muito importante, que é um sistema de vigilância alimentar dos beneficiários, né, que todos os municípios têm que fazer isso no semestralmente, né, na primeira vigência e segunda vigência. E o que eu coloco aqui é que vocês realmente registrem os dados antropométricos nas condicionalidades do Bolsa dentro do sistema de gestão do programa Bolsa Família, porque isso ajuda a qualificar o cuidado e ajuda também a implementar o Sisvan. E, além disso, nós temos outros indicadores, né, da atenção básica, do PIMAC, nós temos os indicadores
crescimento e desenvolvimento de crianças. Então, a questão da antropometria, dessa vigilância, de realmente os profissionais de atenção básica terem atitude de vigilância, tanto no nível individual como coletivo, aumenta muito a qualidade dos serviços prestados e gera dados para que vocês, posteriormente, possam ter relatórios e isso possa subsidiar as atitudes e as políticas e as estratégias que vocês forem adotar na atenção básica para corrigir esses desvios que possivelmente os dados aí de vigilância demonstram na sua comunidade, no seu município e individualmente dentro das redes de atenção à saúde, né, para colocar esses indivíduos em risco, tanto de sobrepeso, obesidade, quanto de desnutrição, dentro de uma rede de atenção à saúde resolutiva e que esses agravos relacionados à alimentação e nutrição possam realmente, né, ter a atenção que merecem dentro do município, né? Então, é essa orientação que eu dou para vocês em relação a dúvidas e suporte à gestão dos municípios em relação ao e-mail do Ministério da Saúde e a estabelecer essa atitude de vigilância aí, alimentar e nutricional como rotina na atenção básica. Então, se não tem mais nenhuma dúvida, Alô? Tá com áudio? Assim. Então, até aqui. Como você disse, que quem já faz o acompanhamento do Bolsa Família pode trabalhar com marcadores de consumo alimentar, mas e as crianças que não são acompanhadas pelo mesmo? Então, o público, como eu disse, o público Bolsa Família é um público que já vai ser acompanhado, tem antropometria. Mas isso não significa que as outras crianças que não são acompanhadas, você tem que fazer os dois. Você tem que fazer a antropometria e o consumo alimentar pelo SISVAN, ou então pelo ESUS. Então, a gente pode trabalhar assim. As crianças do Bolsa Família já têm antropometria. O que eu posso fazer no momento do acompanhamento da condicionalidade? Fazer o formulário de marcador de consumo alimentar para depois eu jogar no SISVAN. As crianças que não são do Bolsa Família, que são demanda espontânea, que vão lá para crescimento e desenvolvimento, você faz antropometria com atitude de vigilância individual. O que você vai fazer? Peso, altura, caderneta da criança, você vai colocar o pontinho lá na curva, vai ver se está ascendente, se está descendente, já vai dar um feedback para a mãe naquele momento, e se for o caso, colocar a criança dentro de uma rede de atenção, né, para se apresentar ou não algum desvio nutricional. Dentro da atitude coletiva, você vai pegar esse peso e essa estatura e esse marcador de consumo alimentar, vai identificar, vai registrar, cadastrar essa criança por meio do Cartão Nacional de Saúde dentro do SISVAN e vai lançar todos os dados coletados para quê? Para um diagnóstico coletivo posteriormente. Então, esse aqui é um exemplo, né, de se ter atitude de vigilância individual e coletivo. Na hora do coletivo, você pegar esses dados e colocar no SISVAN. Então, ou seja, independe se a criança é de uma família beneficiária do Bolsa Família ou não. O importante é estabelecer essa atitude de vigilância. Mas em relação ao registro, a criança do Bolsa Família já vai estar lá em relação à topometria dentro do sistema do Bolsa. Em relação ao marcador de consumo, ela vai estar onde? No sistema de vigilância alimentar e nutricional. Né? A criança não é Bolsa Família, ela vai estar onde? Toda no ESUS, o acompanhamento dela, ou então toda dentro do SISVAN Web que você pode cadastrar, né? Por meio do que, gente? Do Cartão Nacional de Saúde. Como que a gente cadastra o indivíduo no SISVAN? Por meio do Cartão Nacional de Saúde. Inclusive, você nem precisa colocar o nome, se você colocar o Cartão Nacional de Saúde, o próprio SISVAN ele já busca dentro do dado do cadastro, né? E inclusive ele já vem preenchido, todo com dado, nome, data de nascimento, né? Tudo aquilo que eu expliquei naquele slide específico em relação aos dados do cadastro, tá? Tá aqui. Maria, no meu município, trabalho no Centro de Reabilitação e no PSF. Atendo os grupos do Hiperdia, que são hipertensos e diabéticos. No Centro de Reabilitação e consulta na atenção especializada, menos médico.
E no PSF, a consulta na atenção básica, tá. Esses dados preenchidos nos dois lugares, eles migram para o Sisvan ou não? Não, o Hiperdia não tem. O que você tinha que fazer é colocar os formulários do Sisvan, né, nesses centros que você trabalha, e você colocar esses indivíduos como grupos. Lembra que eu coloquei lá em vinculações? Grupos. Você pode criar um grupo para o seu município, Hiperdia. E aí você trabalha com esse grupo, com os formulários tanto de marcador de consumo alimentar quanto de antropometria para esse grupo, para depois você ter como puxar o relatório específico desse grupo que você trabalha, que são dos hipertensos e diabéticos. Então, isso tem como fazer no Sisvan, mas se você digita em algum local específico do Hiperdia, o Sisvan não tem interoperabilidade. O Sisvan, ele só tem interoperabilidade com o ESUS, dentro daqueles formulários que eu apresentei e dentro daqueles campos que foi grifado em vermelho, que são campos obrigatórios, né? Então, o Sisvan, ele tem interoperabilidade com o ESUS e com o sistema do programa Bolsa Família na Saúde, que são dos beneficiários. Então, nós não temos outro sistema que tenha interoperabilidade com o Sisvan, a não ser esses dois. Tá? Mas é possível você criar em vinculações dentro do Sisvan esse grupo específico e na hora do acompanhamento você coloca toda essa população dentro desse grupo que você vai criar, que é o Hiperdia, para fazer um diagnóstico coletivo aí desses indivíduos. Tá? Obrigada. Então, se a gente não tem mais nenhuma pergunta, né, gostaria de agradecer a todos, né, pela disponibilidade, pela presença, né, falar que daqui uma semana, né, a aula vai estar disponível no canal aqui do Telesaúde Mato Grosso, pelo YouTube, e eu coloco à disposição, meu contato está aqui na apresentação, e também a Vigilância Alimentar, Grupo de Vigilância Alimentar, lá, a equipe do Ministério da Saúde também está à disposição dos gestores e técnicos municipais e estaduais para dúvidas e esclarecimentos também, por meio do e-mail de suporte à gestão, que também está aqui, é o sisvan@saude.gov.br. O meu contato também tem o e-mail da nossa equipe técnica de alimentação e nutrição, aqui do Mato Grosso, e nosso telefone direto também, para quem quiser entrar em contato com a gente também, a gente está à disposição. Tá? Muito obrigada pela audiência, pela paciência, né? E eu estou à disposição de vocês e até a próxima.